Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Gravação aí da primeira aula, né, do início do modo específico 1. Então, parabéns, já estava aqui conversando aí com o João Mário, parabéns, Thiago, tá? Por terem, né, conseguido vencer aí essa etapa, né? Não é fácil. Agora que vamos iniciar, né, propriamente dito, com o conteúdo, né, oficial da eletrotécnica e da engenharia elétrica, que são os circuitos elétricos aí, né? Mais especificamente as instalações elétricas de tensão e corrente alternada, tá? Antes da gente iniciar a nossa aula inaugural aqui de instalações elétricas prediais, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? Diretrizes essas que são orientações, né? Na hora da gente, né, estar aqui em aula, o docente, né, o discente aqui, orientações como que ele deve proceder. Teve uma atualização, se eu não me engano, acho que foi na segunda-feira no Teams. Eu acredito que seja para corrigir alguns problemas, mas às vezes, quando você levanta a mão, não aparece aqui no meu menu flutuante. Na hora que eu compartilho a tela com vocês, fica um menu que só eu enxergo, tá? E aí, nesse menu, aparece que alguém levantou a mão, que está solicitando, né? Se não aparecer, se demorar muito, aí o João Mário, o Thiago ou outro aluno aí, o professor. Eu estava querendo falar, querendo tirar alguma dúvida. Então, o senhor pode, né? Eu vi que tem que levantar a mão antes aí, tá bom? Você pode chamar, tá? Se eu demorar muito é porque eu realmente não vi, beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? E depois dos informes do Senai, vamos voltar à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ó, deu uma travada aqui, né? Mas pelo menos foi tudo aqui, pessoal. Que teve essa atualização aqui. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Quase que eu faço é desligar aqui. Então, pessoal, já iniciando aqui, essa é a primeira aula do módulo específico 1. Ó, já até criei a pastinha aqui de vocês, tá? Então, no módulo básico, né, vocês tiveram comunicação, eletricidade, leitura, que é o desenho técnico, e qualidade, saúde e meio ambiente. Nesse, esse módulo específico 1, vocês vão ter três disciplinas, tá? Instalação predial, depois segurança e eletricidade, ou seja, essa segurança e eletricidade é o NR10. Se algum de vocês aí já trabalhar na área, né, como eletricista industrial, por exemplo, né, você já é sabido, né, que você tem que ter o curso de NR10
e o curso de CEP. Porém, essa disciplina não é nem um curso de CEP, nem um curso de NR10, né? O CEP, inclusive, ele está dentro da NR10, lá do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Ele é um compilado do que o eletricista, do que o técnico, né? O eletrotécnico, o engenheiro eletricista e o tecnólogo em eletrotécnica precisa saber, precisa ter noção, tá? Então, essa UC é justamente para amarrar, né, a parte aqui inicial de infraestrutura de projetos prediais, tá? Para vocês terem a ciência, geralmente num curso de engenharia elétrica, você tem a disciplina, pelo menos lá na Católica, ela chamava Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho, tá? Então, essa introdução à engenharia de segurança, né? Ela está falando mais especificamente a NR4 lá, né? Que é a norma regulamentadora que fala do SESMIT, né? Que é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, tá? Geralmente essa comissão aí, né? Ela está ligada a uma outra que faz parte da NR5, que é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes aí, que inclusive, dependendo do quantitativo aí de colaboradores que a empresa tem, ela precisa ter um SESMIT formado aí, né, por engenheiros do trabalho, por enfermeira do trabalho, né, todos médico, né, o médico que faz os exames admissional, o exame de rotina aí, né, ou o exame demissional, tá? Ou os exames aí normais aí que todas as empresas fazem aí, né, para gerar o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, tá? Então, esse universo da segurança do trabalho, ele é necessário, é comum, muito antigamente, muito tempo atrás, inclusive na engenharia elétrica, no curso técnico, mal se falava, né, em segurança do trabalho, e a gente precisa, né, ter essa noção, né, em que toda a área que a gente trabalha, seja em projetos, né, na parte industrial, predial, seja em sistemas elétricos de potência, nós precisamos ter essa noção, porque a energia, ela é periculosa, né? Em conformidade com a NR16, tá? O risco é periculoso, então você precisa, né, ter essa noção para você saber como que você vai se proteger desse risco, como que você também não vai colocar os outros em risco, né, nesse risco periculoso, tá? Então, vai ser a nossa segunda UC, que é para fazer uma ligação com o projeto predial. Aqui é que nós vamos aprender o algoritmo básico, que ele está lá na NBR 5410, tá? Lembra que eu brinquei até com vocês, é a Bíblia aí do eletricista, do eletrotécnico, do engenheiro, em que você tem as regras, né? As regras técnicas, né? As regras e recomendações técnicas em instalações elétricas de baixa tensão, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó. Essa UC, ela tem quatro atividades, tá? Lembrando aqui que nós temos um banco aqui de atividades, de situações de aprendizagem, e aqui ela está listada como atividade um, 3 e 4, tá? A gente pega, seleciona esse banco de atividades e coloca aqui na sala, né? Às vezes a gente faz a mudança entre uma atividade e outra. E nós temos o fórum de discussão. Inclusive, eu uso o fórum de discussão para nós sabermos por que que existe uma NBR, né? Uma norma brasileira. Ah, professor, então quer dizer que tem um laboratório, tipo aquele laboratórios STAR lá da DC, né? Em que até o Flash ganhou os poderes dele, os meta-humanos, né? Ganhou. Não necessariamente, tá? Essa norma, na verdade, ela é uma cópia de uma norma internacional. Pessoal, você está querendo dizer, então, que o Brasil
copiou essa norma internacional de outro país e gerou a NBR? Sim, isso mesmo. Ah, então quer dizer que não tem laboratório nenhum aqui? Tem, existe, calma, existe laboratório, tá? Mas são para outras finalidades. As normas, elas são internacionais, porém, elas são vendidas, homologadas para todos os países, tá? Hum, beleza. Nossa, eu pensava que era outra coisa. Eu também, tá? Na minha época aí, eu imaginava que era. Então, vamos lá para a situação de aprendizagem. Já vamos discutir esse fórum aqui e aproveitar essa discussão para entender como é que surgiu a NBR, né? Então vamos lá. Eu vou aproveitar aqui. Se não tiver aí para você, deixa eu ver aqui. Geralmente ela está em biblioteca. Aqui na biblioteca você tem conteúdos complementares, tá? Lá do Senai Play, sobre instalação predial. Você tem, ó, tabelas de dimensionamento de condutores, simbologia. é, Tem aqui, ó, programador, ó, configurando um programador horário, ó, interessante. Instalação de uma campainha passo a passo, ó, conheça mais sobre um relé de impulso, tá? Tem muita coisa nova aqui. E tem um simulador aqui, ó. Se eu não me engano, um colega nosso mostrou um simulador aí de iluminação, tá? Nós temos um banco aqui de simuladores de atividades, chama Meu Senai, tá? Ele é nacional. Então, todo professor aí, todo docente do Senai, analistas de educação, tem acesso a esse material. Inclusive, nós utilizamos esse material nacional aqui também, né, de Goiás, aqui da unidade, para compor o material, né, que vai, né, estar na sala, né, e é importante, né, para o futuro profissional, né, o técnico em eletrotécnica, tá? Não tem aqui, eu vou pedir para colocar aqui a NBR, tá? Para vocês, ela não está aqui. Eu vou colocar ela como material extra. Eu vou pegar essa norma aqui, ó. Essa daqui é uma norma antiga, simbologia. Quando eu falo antiga, tá? É porque ela foi revogada e eu não sei qual que é o número da nova. Mas basicamente, ó, essas simbologias aqui, ó, elas continuam valendo, tá? Só porque mudou o material, tá? Provavelmente aquele quadro de simbologia é esse. Deixa eu pegar aqui uma 5410, que aí a gente. Deixa eu ver se eu consigo uma que não tá com. Eu vou ver se eu consigo outra versão. Vou pegar também esse prontuário técnico. Então, ó, vamos lá. É, Conhecendo a tabela 39 e 47 da NBR 5410, né? Então, o que que é a NBR 5410? É uma norma técnica, né, brasileira que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. Esses padrões aqui são recomendações, né? Recomendações e padrões técnicos, ou seja,
O pessoal aí né, que antigamente nem a função de técnico não existia, viu? Iniciou-se primeiro as funções de engenharia para depois irem as funções satélites ali, né? Que, por exemplo, o técnico ele tem uma abordagem mais operacional, tá? Do que o engenheiro. O engenheiro é mais gestão, tá? Um engenheiro que depois que ele aprende muita coisa, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que ele aprende, trabalha em vários locais aí, ele, tudo aquilo que ele aprendeu, ele basicamente não vai usar, porque ele vai liderar equipes, ele vai dar consultoria. O que que é uma consultoria, né? Que o técnico, qualquer profissional aí, né? O técnico, tecnólogo, engenheiro eletricista pode fazer. É quando o cliente chega em você, né? Algum cliente, e ele pede uma opinião técnica. E aí você vai fazer, né, um laudo ali com uma ART. Professor, o que que é isso? É um documento que ele é uma formalização do seu conselho, no caso, o conselho dos técnicos. Então você vai emitir esse laudo, emitir essa opinião técnica, registrar no seu conselho, tá? Ela serve também até como nota fiscal, né? Porque o valor do trabalho você coloca lá, né? Ah, esse trabalho, né? Ele né, custou tanto, né? Tem uma taxa lá, uma tarifa, né? Que o conselho, tanto o CREA quanto dos técnicos, né? O CFT cobra aí pela emissão de cada uma, né? Quando vocês se formarem, vocês vão receber a qualificação na forma de um diploma, né? Provando que vocês têm a qualificação técnica em eletrotécnica. Depois vocês vão, né? Mais na frente eu vou comentar melhor sobre isso. Depois vocês vão no seu conselho de classe, o conselho dos técnicos, e vão pedir a emissão, né, para vocês entrarem como habilitados, ou seja, a sua habilitação técnica para você ter acesso ao sistema, né? O sistema ele parece um e-mail, viu? Tem login, tem senha, igual um e-mail, e lá você tem ali um sistema de formulários em que você pode emitir esses documentos técnicos. Ué, legal, professor. Porque é um amparo. É um amparo legal tanto para o técnico quanto para o cliente, né? Se o cliente for lá reclamar, primeiro eles vão olhar, esse fulano é técnico, esse fulano é engenheiro, qual que é o número dele? Qual que é o nome dele? Vão procurar, vão buscar. Vão ver se ele emitiu RT, né? Vão ver se ele fez tudo em conformidade. Se não, vai ser punido, né? Ah, não, esse cara nem engenheiro é, não sei o quê, né? Ah, sei lá, alguém inventou que é técnico, inventou que é engenheiro, já aconteceu, viu? Casos assim lá no CREA que eu já acompanhei lá com meu professor da segurança do trabalho, ele atualmente ele era da fiscalização, hoje ele é superintendente aqui do CREA Goiás, tá? Então, nas aulas lá ele mostrava muitas coisas né, que é de deliberação que poderiam ocorrer na vida profissional. Sei que eram aulas muito boas aí, que ele estava ali à frente de todos os assuntos técnicos ali. Sei que foi muito proveitosa essa pós-graduação lá em Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, pessoal, essa NBR aqui é uma norma técnica e eu já dei até spoiler, né? Eu já até, eu vou, ó, eu vou digitar aqui. Pessoal, que site é esse aí? i3e.org. É uma organização, né? Estão vendo aqui, ó. Aceitar. O I3E, pessoal, né, o Instituto de Engenharia, acho que é eletrônica, alguma coisa assim. Tudo no que tange por exemplo, automação, igual vocês estão vendo aqui, ó, eletrônica, né? Vocês viram até
tem, se eu não me engano ali, era um processador de um computador quântico, ó. Vocês estão vendo aqui um processo industrial aqui, ó. Se eu não me engano, isso aqui, ó, é de um computador quântico, isso aqui, ó, o núcleo de dos qubits, né, do processador de QBU. Professor, que site é esse? É uma organização? O que é esse I3E aí? É o seguinte, antigamente, quando eu falo antigamente, né, como se diz, anos ali de, sei lá, 1900, mais ou menos, né? Eu tenho que ver quantos anos que tem essa instituição. Antigamente só tinha universidade, por exemplo, na Europa, tá? Muito tempo depois, nos Estados Unidos. E assim, antigamente fazer um curso superior, é igual eu falei, não existia a função de eletricista, né? Nem existia nem a elétrica, né? Não existia função de eletricista, não existia técnicos, o que existia era engenharia, né? A mais antiga que a gente conhece é a engenharia agrônoma, nós temos a segunda mais antiga, é a engenharia civil, tá? Ah, uma engenharia bem nova aí, é a elétrica, uma engenharia que é muito, mas muito nova mesmo, recém-nascida, é na área aí de computação, tá? Inclusive, é da engenharia elétrica que a computação começa a nascer ali, por quê? Porque ela começou nos CLPs, nos controladores lógicos programáveis ali, né? Com a chamada programação burra ali, né? Que não é uma programação de alto nível, né? É de extremo, mas extremo mesmo baixo nível, ou seja, você literalmente tem que dar todas as informações para a máquina, mas enfim, né? Tinha as universidades têm os centros acadêmicos chamados CAs, tá? Você tem a figura. Então, pensa, ó, vamos aqui, né, visualizar algo aqui. Imagine, lá para 1900 e alguma coisa aí, né? Sei lá, 1910, você tinha faculdades, né? Só curso superior, né, de engenharia, direito e por aí vai, né? Você tinha criação de novas tecnologias, né? Que hoje, nessas novas tecnologias, hoje a gente conhece como engenharia elétrica, engenharia da computação, tá? E os outros, né, satélites, né? Os outros cursos satélites que foram criados a partir dessa. Então, e essas faculdades, elas têm os departamentos, né, os centros acadêmicos, departamentos, né, tem os professores. Esses alunos, quando se formam, fazem o chamado trabalho final de curso, né, o TCC, trabalho de conclusão, tá, artigo científico também, dependendo aí da universidade. Então você faz um trabalho ali de pesquisa, né, como graduado, depois vai fazendo pós-graduação, pesquisando mais ainda, mestrado, doutorado e por aí vai, né? Na jornada da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, você vai gerando, vai fazendo pesquisa, né? Vai gerando material, né? Material literalmente didático aí e oriundo desses estudos, né? Um desses estudos gerou a que hoje a gente conhece como termopília, né? O efeito Seebeck, o efeito Peltier. O que que é isso, professor? Efeito Seebeck, efeito Peltier é que algumas ligas metálicas, você aplicando calor ou aplicando variação de calor, você consegue ter uma variação de corrente elétrica, tá? É, E hoje em dia nós utilizamos instrumentos de medição, por exemplo, o famoso termopar, tem os resistores também, alguns resistores que chamam termorresistores, que tem esse mesmo efeito aí, né? Você aplica calor, ele gera corrente elétrica, você aplica corrente elétrica, ele gera calor, dependendo do fluxo dessa corrente, em vez de gerar calor, ele absorve, tá? Tem a famosa entropia aí, então as chamadas termopílias, tá? Então tem muita, inclusive o estudo lá da física do Albert Einstein, né? Se vocês não sabem, ele ganhou o prêmio Nobel
não foi pela teoria da relatividade, mas foi pelo efeito fotoelétrico. Ele que descobriu que a luz, né, poderia gerar energia elétrica através de um diodo especial. Verdade, não era nem diodo na época, né? O depois que o pessoal da física ele desenvolveu o estudo, o pessoal aí das engenharias foram estudando os materiais e descobriram, né, um tipo de diodo, né? Não é nem um equipamento, mas um, né, um dispositivo que ele, a receber luz, ele gera corrente contínua. O LED, ele é um diodo, né? E que geralmente, quando ele recebe tensão, né, vai gerar uma corrente contínua, ele vai emitir uma luz, né? Aí, nesse caso, quando a luz é emitida nele, ele gera corrente contínua, o que hoje nós conhecemos como a famosa placa solar, né? Os tais cristalinos lá. Entendi, professor. Então, você quer dizer que tem faculdades, né? As faculdades de antigamente aí produzia muito material, não que as de hoje não produzem, tá? Então, quer dizer que tinha muito conhecimento, né? Inclusive, um dos trabalhos aí que mais mudou a nossa, vamos dizer assim, o nosso século aí, foi a descoberta do transistor. Antigamente, o pessoal utilizava as válvulas termoiônicas aí, né? Mais conhecido como válvula mesmo aí, né? Que era a base dos computadores, né, mais antigos aí. E aí um estudo, o Shockley, um dos pesquisadores, ele era um professor da universidade, juntamente com outros professores e alunos, eles criaram o que hoje a gente conhece como a Texas Instruments, né? É uma empresa aí que, né, ela cria vários equipamentos, inclusive uma calculadora, né, semelhante a essa calculadora que eu tanto uso aqui, ó, a HP aqui, tá? Tem uma da Texas Instruments, que é uma calculadora gráfica semelhante a essa daqui, tá? E isso, a criação do transistor, ela tornou possível a miniaturização. Olha, hoje eu consegui, não deu trava-língua, não. A miniaturização, né? Fui ousado agora dos dispositivos eletroeletrônicos, né? Hoje o computador, né? Você tem computador aí, aqui, ó, no relógio, você tem computador, você porta um computador, né? Um celular aqui e por aí vai, né? Você tem tablets, né? Hoje em dia não é como na minha época, você tinha que ter um trambolho gigantesco, um computador grandão lá para você utilizar. Hoje em dia você pode utilizar na rua, onde você estiver. Para você olhar um e-mail, você só olha no seu celular, lá no seu sistema, né? O sistema aí da Apple, o sistema Android. Então, a questão é que esse material, né, material é, didático, esse material que é conhecimento, ele foi sendo criado pelas universidades aí, e todo compilado aí, né, na forma dessa organização que é o I3E, tá? Então, o I3E, ele tem uma base aí de dados de conhecimento, pelo menos no que tange tudo que é elétrico, energia, né? Energia que é gerar potência, gerar sinal, né? Por exemplo, tem uns protocolos aí de internet, o protocolo 801 ponto alguma coisa lá, né? Protocolos de como que você vai enviar sinal aí pela www, né? A rede de alcance mundial, tá? As redes começaram como entre ali Pentágono, né? Infelizmente começa motivado aí por guerra, depois foi implementado nas universidades, né? E hoje em dia nós usufruímos aí desses estudos aí, né? Para a gente, né? A gente ter o estudo EAD aqui, por exemplo, né? Igual a gente está tendo agora aqui. Entendi, professor. Então, essa base de dados gigantesca aí do I3E, ela gera muito material, muita informação, né, de engenharia, né, informação técnica mesmo, tá?
Então, elas são compiladas em normas, né? O que a gente conhece aí como normas internacionais aí. E essas normas internacionais é aquela coisa, né? Como essa base de dados ela vem sendo criada, né? Inclusive, universidades dos Estados Unidos também tem universidades, né, lá da Europa. Essa base de dados ela foi primeiro criada, né, por essas nações aí. E aquela coisa, imagina se a gente tivesse que criar do zero igual eles criaram aí, né? Lembrando que o Brasil, né, ele foi colônia aí por muito tempo, né? Outros países também. Então, basicamente, o esforço aí do I3E no que tange tudo que é elétrico, né, automação, tem eletricidade, seja para sinal, seja para potência, o I3E que faz a curadoria desse material aí. Então, os países, eles compram esse material, tá? E, no caso aqui, o Brasil, ele criou a ABNT, a norma brasileira aí, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, ele pega esse material aqui e compila, ó, tá até vendo aqui, ó, instalações, a tradução aqui é direta aqui, né? Se a gente for pensar aqui, ó, instalações, é construção de instalações elétricas para baixa tensão, né? O low voltage, né? Ah, entendi, professor. Aí, palavra-chave. Beleza, tem a ficha catalográfica aqui de quem que foi, né? Então, professor, então entendi. Basicamente, o Brasil comprou essa norma internacional, traduziu para o português e falou Shazam, né? Vou criar um número. Então, essa norma que trata de instalações elétricas de baixa tensão, vou chamar de 5410. A de aterramento, eu vou chamar de 5419. Sendo bem simplista, é isso, tá? Não que o Brasil não tenha, né, um pessoal qualificado e habilitado para tal análise. É óbvio que essa Associação Brasileira de Normas Técnicas tem pessoal, né? Quando eu falo melhor dizendo, qualificado, né? Tem engenheiros, principalmente, né? Os que cuidam da parte da elétrica, né? Engenheiros, eletricistas, né? Técnicos que cuidam dessa parte aí de revisão, tá, da norma técnica aqui, e ela vai ser utilizada para os padrões aí de construção brasileiro desde que foi iniciada a sua utilização. Entendi, professor. Então essa, vamos dizer assim, esse é o primeiro paradigma que vocês têm que entender. Então toda norma técnica brasileira é uma norma internacional, foi traduzida aqui e virou parte de uma norma brasileira, tá? Um novo número, tá? E adequada às nossas instalações elétricas de baixa tensão. Temos a 14039, que trata de instalações elétricas de média tensão, né? O famoso 13,8 ou 34,5 kV. Beleza. Então, a gente já conhece como que ela surgiu, né? Então, conhecendo a tabela 3947 da 5410, né? Que fala de padrões, né? Padrões técnicos de construção, né? De engenharia mesmo e técnica, né? Da NBR, e associando aos seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletroduto, vamos por partes aqui, né? Eletroduto, depois eu mostro aqui para vocês como que você pode dimensionar. Na verdade, você vai usar uma norma técnica de distribuição. Como assim, professor? A norma técnica
Equatorial Goiás. Esse é o site que você, futuro eletrotécnico, tá? Futuro engenheiro eletricista, que opera, que trabalha aqui, né, em Goiás, né, Equatorial Goiás, deve observar e deve seguir, tá? Você coloca no Google, igual eu fiz aqui, norma técnica equatorial. Você tem aqui vários tópicos, ó. Você vem aqui normas técnicas de conexão, tá? Essa norma técnica de conexão, ela vai dar um link, né? Aqui, ó. Grupo de normas técnicas. Vamos pegar aqui, ó, norma técnica de conexão novamente. Eles deram uma modificada, tá? Por exemplo, nós temos a NT 01, né? Eu chamo ela de 01, tá? Tem quatro zeros aqui, né? Ou 10.000 de Ré, né? É QTL, né? Que é Equatorial Fornecimento de Energia em Baixa Tensão. Esse fornecimento aqui é basicamente para uma única unidade consumidora, ou seja, uma única residência, por exemplo. Ó, tem esse aqui, a 02, energia em média tensão. Peraí, professor, então quer dizer que essa NT 01, ela é um Ctrl+C, Ctrl+V dessa 54 toda, dessa 10 aí? Não necessariamente, tá? Mas muito do que tem aqui na 5410, ela serviu de base para a elaboração dessa norma específica da Equatorial que trata da infraestrutura de fornecimento de energia em baixa tensão padrão Goiás, tá? Entendi, professor. Então, é aquele copia, mas muda umas palavras, é mais ou menos? Não necessariamente, tá? Então, o pessoal técnico da concessionária, ou que trabalha para a concessionária de energia, utiliza como base não só a NBR 5410, mas toda e qualquer norma, por exemplo, ele pode utilizar, tem lá numa norma que chama NBR 15688, eu sei o número agora de cabeça porque eu estava ministrando uma aula agora há pouco. Para redes de média tensão com cabos nus, ou seja, condutores que não têm proteção externa ali, né? A famosa rede 13.8. Tem uma outra que é a 15992, tá? Que são padrões de posteamento para rede de média tensão, só que rede compacta, que o cabo ele tem uma proteção em volta, né? Ele tem um polímero ali em volta. Ah, professor, então quer dizer que toda NBR que tem a ver com baixa tensão, né? Aqueles não tem os postezinhos lá de 7 metros ou de 5 metros, galvanizado, né? O poste galvanizado. Tem uns até, eu já vi uns de concreto armado, que é bastante utilizado aí. Eu já vi em São Paulo, tá? Eles são ocos, tá? E dentro dele você coloca a caixa de distribuição ali polimérica, né? Ou a caixa clássica que a gente conhece, aquela caixa metálica, né? Então o medidor de energia ele fica dentro do poste, tá? Tem essa opção também. Então, toda e qualquer NBR que trata de posteamento, seja posteamento para consumidor para baixa tensão, seja de posteamento para rede ou infraestrutura de média, né? A infraestrutura da rede urbana, está em alguma norma brasileira que foi, né, comprada, traduzida do I3E e formalizada no número chamado NBR, número tal, tal, tal. Ah, entendi, professor. Então, essa NT 01 aqui, professor, que o senhor chamou para tornar mais fácil aqui, ó, estamos na revisão 9. Então, ela tem regras, né, mais específicas, né, com base na 5410, né, na traduzida aqui, mais específica a nossa concessionária local, a Equatorial Goiás Distribuição. Isso mesmo. Entendi. Vamos lá, né? Então aqui, ó, o que que ele está falando aqui, ó? É,
participe do fórum, né, e discuta sobre a seguinte situação. Por falta de condutores de 1,5 para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo para sair, né, e comprar, Filipeira, né, Felipe aqui, ó, Filipeira é por mais íntimos, né? Felipe resolveu utilizar os condutores de 6 milímetros quadrado, tá? De bitola, né? Os mesmos utilizados na instalação do chuveiro. Maurício, seu colega, né, seu chefe brother e colega, disse que esses condutores não poderiam ser utilizados no lugar dos de 1,5, porque eles consomem uma corrente muito maior, ou uma corrente maior, né? Diante dessa, né, como diz o Casimiro lá, ele meteu essa, né? Falou, "Ô, pode usar o de 6, né, no, substituindo o de 1,5, porque o de 6 dá uma corrente maior. Então, diante dessa, né, dessa jogada aí, discuta com o colega, aqui com o professor, né? Se a decisão do Felipe, né, e a intervenção de Maurício, né? O Felipe estava certo, estava errado, o Maurício estava certo, né? Quem tá certo aí? Ou todo mundo tá certo, ou todo mundo tá errado, né? Vamos lá. Primeiro, vamos lá na tabela 49, né? 39, quer dizer. Eu não lembro de cabeça onde é que tá. Aqui. Tabela 39 e 47. Capacidade de condução de corrente. Por que que eu abri essa tabelinha aqui, tá? Essa tabelinha aqui é de um fabricante, tá? Antigamente na época só existia um fabricante. Então essa daqui é da Prysmian, tá? Antiga Pirelli. Basicamente é o seguinte, o laboratório, né? Quem elaborou a 5410, que foi o i3E, na época, na primeira versão, só tinha um fabricante, por exemplo. Hoje em dia, né, você tem vários fabricantes. Esses fabricantes, eles seguem, né, a 5410 ou a norma internacional do país que ele está seguindo, que é baseado na mesma, tá? E daí, na época, eles têm essas tabelas aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui uma bitola que a gente tem mais, ó, dois condutor carregado, ele está querendo dizer, vamos pegar, ó, do 1,5 aqui, que é o que ele falou, até o 6 aqui, ó. O que quer dizer isso aqui, ó? Dois condutor carregado. É um circuito monofásico, tá? Ou bifásico. Mas vamos entender primeiro que ele é monofásico. Peraí, então se eu ligar um circuito monofásico, um cabo de 1,5 vai suportar 22 o quê? 22 amperes. Se eu pegar esse cabo, aí três condutor carregado, né? Antes que não sobre tempo para a gente explicar, é um circuito trifásico. Beleza. Então quer dizer que o trifásico suporta menos corrente. Não é que ele suporta menos corrente, mas essa corrente do trifásico é um valor único, mas esse valor ele vai ser dividido em cada uma das fases, tá bom? Considerando essa potência trifásica que ele foi calculado aí. Entendi. Então ele é menor, né? Porque representa de um condutor, né? É como se os três virassem um único condutor, tá? E cada um dos três condutores você tem 18,5 amperes. Beleza. Então quer dizer que essa capacidade de corrente é quanto que ele suporta, né? Antes dele derreter, né? Ou dele causar algum problema, né? Derreter, se partir, né? Então, para ele funcionar, né, como diz o nosso colega aqui do lado aqui, é suave na nave, então ele tem que operar com 22 amperes, isso mesmo. O de 2,5, 30 amperes. O de 4, 40 amperes. O de 6, 51. Pai, pera aí, professor, o Maurício está correto, né? Então o Filipeira estava viajando na maionese. Não.
Na verdade, quem está errado aí na análise é o Maurício, tá? Mas como assim, professor? O de 1,5 suporta 22. Se o Felipe trocar por um de 6 milímetros, ele vai suportar muito mais potência. Não quer dizer que o cabo tem uma capacidade de 51 amperes, que nele vai aparecer toda vez 51 amperes. Lembrando que a corrente que flui no cabo, ela depende o que, se for resistivo, né? Se for uma churrasqueira, se for um chuveiro, ela depende da resistência do chuveiro. Dependendo da resistência do chuveiro, eu vou ter uma corrente que ela é característica para a potência dele, tá? Pois não, Thiago, pode falar aí. Pode liberar seu áudio aí. Não, não tá saindo ainda não, Thiago. Deixa Professor, eu ver. Ah, aqui. Não, pode falar. eu tô na empresa trabalhando, aí venceu o meu horário, vou ter que me ausentar da aula. Não, tranquilo. Nós já estamos finalizando aqui, tá? Beleza? Obrigado, viu? Aí depois você assiste o finalzinho da aula aqui, tá? Professor, então quer dizer que o Maurício está errado? É, ele está errado na interpretação dele, tá? O cabo, ele inclusive vai ser melhor, né? Ele vai suportar 51 amperes. Mas esse circuito provavelmente é de iluminação, tá? O de iluminação você utiliza a partir de 1,5. Ah, entendi, professor. Então, o Maurício está errado, né? Porque se o cabo de 6 suporta 51, é lógico que ele pode substituir de 1,5 que só suporta 22. Mas, né, não quer dizer que passe 51. É essa a ideia que o Maurício quis passar para ele. Aí, porque eles consomem uma corrente maior. Não, ele suporta uma corrente maior. Ele só vai consumir a corrente de 51 ou maior se ele colocar um equipamento, um chuveiro com potência, né, que dê uma corrente acima do de 51 ou igual ao de 51. Então ele poderia trocar, tá? Mas assim, eu tô falando aqui como o instalador que tá ali, igual ele jogou uma situação aqui, né? Tava faltando um condutor de 1,5, né, para o circuito de iluminação e para ele, né, finalizar aquele circuito. Então eu estou chutando, tá? É uma possibilidade que é só um pedaço ali, sei lá, 2 metros, 3 metros. É aquela história. 2 metros, 3 metros de um condutor com a bitola maior, né, do que a original, que é de 1,5, tranquilo, beleza. Isso você pode fazer de forma emergencial. O problema é que se ele tivesse instalando o de 6 e aí o de 6 tivesse acabado e ele fosse usar o de 1,5, aí não pode, porque o de 1,5, inclusive, ele não é para circuitos de potência, tomada de uso geral e muito menos de uso específico, que é o chuveiro, tá? Então, se ele estivesse fazendo o contrário, o Maurício estava certo, mas porque, né? Ele estaria certo, mas é pelos motivos errados aí, aqui, tá? Ele suporta uma capacidade menor. Não quer dizer que também que o de 1,5 só passa 22 amperes, tá? Então é isso. Agora, falando na qualidade aqui de professor, né, de dono de empresa, você não poderia trocar, por exemplo, 2 quilômetros de cabo. Ah, eu vou colocar a instalação inteira aqui, né, em vez de 1,5, eu vou colocar de 6, porque aí você vai estar o quê? Vai estar desperdiçando dinheiro, tá? Pessoal, vou só fazer aqui um registro. Se eu não me engano, acho que foi o Jomar aí que levantou a mão. Pode falar aí, Jomar, enquanto eu faço um registro aqui. Pode liberar seu áudio aí que
Pode falar aí. É só você liberar seu áudio aí. Antes você não tá conseguindo, não? Acho que é porque você não tá conseguindo. Deixa eu só terminar o registro aqui, que aí eu já te oriento aí. Pessoal, enquanto ele termina ali, Ah, sim. é, Pode falar, é o Leandro. Leandro aqui, é o Leandro, não é o Jamário, não. Enquanto ele termina lá, que ele consegue liberar o microfone, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Quanto maior a Sim. seção do cabo, ou seja, a espessura do cabo, Uhum, a bitola, mais, né? isso, a bitola, maior vai ser o gasto que eu vou ter em Não. valor Ah, financeiro sim. para Isso. comprar, Ah. e também maior vai ser o consumo que eu vou ter na conta de luz no final do mês. Não, troca o consumo por capacidade corrente. O consumo vai ser o mesmo, viu? Isso, mas se eu utilizar um cabo de maneira errada, por exemplo, igual no caso dessa situação que foi Hum. colocada aí, colocar uma bitola de 6 em vez de uma bitola de 1,5, o consumo vai ser maior? Não, ele vai ser o mesmo. Não, vai ser Só o o mesmo, gasto meu viu? financeiro que vai ser maior para poder Você estabilizar sabia essa que o rede. único jeito de você economizar energia é você utilizar menos do que você já está utilizando, tá? Não, Entendi. isso inclusive é uma lenda, tá? Não é pecado. Ah, não, ó, o Leandro perguntou isso, ó, que burro, dá zero para ele. Não, mas isso, inclusive, eu já perguntei, porque minha formação, eu fiz aquele o segundo grau, né? O segundo grau que o pessoal chama de colegial. E aí, quando eu cheguei lá na faculdade, a maioria já era técnico da escola técnica ou do Senai, tá? E aí, rapaz, eu fiz cada pergunta lá, que aí o professor falava, quem ri, né? Quem ri, vocês já sabem, porque vocês já são técnicos já. Vocês estão fazendo curso de engenharia aqui. Inclusive, ele conhecia alguns, né? Porque ele trabalhava na Celg aqui, né? É, Então, assim, o consumo não aumenta, tá? O consumo vai ser o mesmo, tá? A pessoa às vezes ela pode, ah, não, ó, eu consumi demais, tá? É porque é aquela história, né? Você controla o seu consumo, mas você vai controlar o consumo da pessoa que está tomando banho no seu chuveiro aqui, né? Tem como você, né, ver se a gente não tiver um vatímetro, né, ligado ali com um analisador de energia, tem como você literalmente saber o seu consumo aí no mês. Mas se você for olhar efetivamente, a troca da bitola do cabo não tem nada a ver. Você vai continuar pagando o mesmo que você está pagando, né? Pode ser que na hora que ele faz essa emenda, ele deixa essa emenda mal feita. Aí, se ela der fuga de corrente, aí sim você vai consumir mais. Mas não por ter mudado a bitola para uma maior ou para uma menor. Você vai consumir mais, né? Porque deu fuga de corrente. Em vez da corrente elétrica e só para o circuito lá gerar potência, ela foi para uma parede ali, ela foi para igual numa casa que eu morei, moço do céu, morei com minha mãe numa casa que juro pra você, não é pra rir não, viu, ô Leandro nem João Mário. Minha mãe entregava para todo mundo duas toalhas, uma toalha para a gente se secar e outra para a gente fechar. Era na hora de fechar, a gente tomava aquele chocão. E às vezes, se você colocasse a mão na janela lá do banheiro, você também tomava um choque. Porque casa antiga, casa bem antiga mesmo, que eu morei aqui perto aqui da unidade aqui, ser todos funcionários aqui que chama aqui. É a casinha antiga e tava, né, como se diz, estava dando mais fuga que na prisão. Era fuga, fuga mesmo de corrente demais. Então você não consome mais, mas isso às vezes é uma percepção nossa. Às vezes a gente
Imagina, não, vai trocar a bitola. Inclusive, um primo meu, uma vez, né? Ele não é da área, tá? Aí ele me perguntou isso, aí eu esclareci para ele. Eu falei, não, na verdade, sua instalação vai ficar pior. Não é que você vai gastar mais energia ou menos. É porque a sua fiação, sendo com a bitola menor, você vai ter uma menor capacidade. Então, alguns equipamentos que funcionavam de boa na sua casa não vão funcionar. Às vezes até o disjuntor vai cair, porque o cabo com a bitola menor, né, com a seção menor, ele suporta menos corrente. É isso. Conseguiu aí, Gilmar, falar? Liberar o seu microfone aí? Acho que não. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui. De novo aqui. Que geralmente, ô Gilmar, eu consigo, na hora que eu estou compartilhando, vocês estão vendo essa telinha minha aqui, ó. Na hora que vocês abrem o Teams aí, ó. Por exemplo, aqui é o de chat, que a gente pode conversar por aqui. É, Aí aqui, ó, o microfone, ó, vai mutar. Aí, ó, mutei. Aí, ó. Aqui o da câmera, né, eu fecho. Então você consegue, né, na hora que eu configurar a sala, você consegue vir aqui, aí você vem nesses controles de cima que aparece no seu Teams aí, ó, aí você consegue, ó, fechar a câmera ou clicando aqui e fechando o microfone, né? Igual no meu aqui, ó, tem vários microfones, tem um microfone que fica na câmera, tem esse microfone aqui, tá? Tem um da própria tela também, existe um microfone e uma caixa de som na tela aqui. Aí eles aparecem tudo aqui, ó. Igual eu tô aqui, ó. Tô nesse headphone, né? Que ele tem o microfone. Aí por isso que tá falando aqui, ó. Aí provavelmente, João Mário, no seu aí deve estar. É porque aqui, ó. Esse aqui ativar o mudo é porque como eu criei esse link, né? Eu posso fazer isso aqui, tá? Mas aí no seu aí tá liberado. Aí é só você chegar aqui no seu, né? Ou na sua fotinha, ou aqui, né? O mais fácil é você chegar aqui, ó. Porque aqui eu posso fazer, ó. Isso aqui, mas se você chegar aqui ó, e clicar, você fecha a câmera, ou você multa, ou você volta a falar. E às vezes você está tendo dificuldade nessa janelinha aqui. E aí, complementando, ou seja, o Felipe tá certo, tá? Ele não vai gastar mais energia por isso, mas o que o Maurício alegou é que iria uma corrente maior. Se vai uma corrente maior, então, naturalmente, a gente pensa que, não, então vai gastar mais energia, né? Era esse o raciocínio também, tá? Mas assim, se for isso, só um pedaço, tá? Um pouco ali da instalação. Se fosse, quer ver, deixa eu ir lá na tabela 47 que ele pediu aqui para gente finalizar. Deixa eu ver. 46. 47, ó. Aqui ele está mostrando, ó, condutores de cobre, ó, até o de alumínio aqui também, ó, circuitos de iluminação, ó. Quando é condutor de cobre, o mínimo é 1,5, ou seja, de 1,5 ou maior, né? Dependendo da potência, você pode iniciar. Quando é de alumínio, tá vendo? A bitola é monstro, ó, 16 milímetros. Para força, quer dizer, ou tomada de uso geral ou tomada de uso específico, ó, é o de 2,5 para cabos de cobre, né? Instalações prediais internas, né? E instalação externa de alumínio é de 16, tá? 16 milímetros quadrados. Sinalização e circuito de controle, ó, de 0,5 de cobre. Geralmente é só de cobre ali dentro de aquelas máquinas, por exemplo, cortadora de plasma, né? CNC, né? CNC a plasma, tem isso.
Eu já vi até disjuntor, mini disjuntor de 1 ampere dentro dessa máquina, circuitos de força, né? Aí esse daqui, ó, de 10 de cobre, já é circuitos de uso específico, mais de grande capacidade aqui. Mas basicamente, ó, foca aqui, ó, nesses dois aqui, nessas duas recomendações. Iluminação é a partir, porque aí você poderia alegar, não. É, a alegação do Maurício está errado, mas ele não pode utilizar o de 1,5, trocar o de 6, mas ele poderia trocar o de 1,5 pelo de 2,5, porque está falando, né, que, sei lá, o circuito de força aqui, ele suporta, né, um pouco a mais aqui, ou ele teria que se manter no de 1,5, tá? Ele poderia trocar, tá? Se ele suporta 20 e poucos, né? E o outro suporta mais, você pode trocar, mas por uma questão, né, de agora você pensando como empresário, né, fazendo sua obra ali, né, como microempreendedor individual, até empresário, dono de uma empresa aí, né, maior aí, você pode fazer isso de forma emergencial, como ele sugeriu aí, né? Um pedaço ali. Ele não falou o tamanho, né? Mas acredito que é uma coisa mesmo. Ele falou, né? Emergencial ali, né? Não é para um circuito inteiro. E aí é para ele não ter problema, né? Para não gastar mais energia. Na emenda que ele fizer, ou ele utiliza um borne, né? Com cabo crimpado, ou então ele faz uma emenda ali com, né? Uma fita isolante, tá? E não deixa ponto de fuga ali, né? Ponto de contato direto ali com a alvenaria ou direto com uma ferragem, porque vai provocar fuga de corrente e vai fazer com que esse cliente, né, é, tenha um consumo maior, né, do que o usual de energia, mais por esse motivo, de uma má conexão de energia, não pela troca de bitola, tá? Então é isso, pessoal. Jomar aí não conseguiu fazer mas aí, qualquer coisa, você me manda, tá? Me manda mensagem, né? Pede pra Caroline colocar aí, tá? Beleza? Ó, mais ou menos entendi que o microfone deu ruim. O microfone deu ruim, não foi? Não, acontece. Não teve uma vez que eu tive que gravar uma aula praticamente toda, porque falhou aqui a porta USB. E aí o microfone travou, né? E ficou todo mudo. Aí eu tive que gravar uma outra aula, beleza? Então é isso. Fica com Deus, tá, Gilmário, Leandro? Obrigado aí pela participação. Até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.